Turminha EBD Kids, eu sou a tia Vanessa, estou aqui de volta com você para mais uma lição. E agora é a última lição do primeiro trimestre de 2020, a lição 13. A lição 13, ela traz por título Jesus volta a viver e vai para o céu. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, no capítulo 20, dos versículos 11 ao versículo 18, e em Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 53. A nossa memória em ação, ela se encontra em João, no capítulo 14 e no versículo 3. Vamos ler o que está dizendo? Ela nos diz assim: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei para comigo, para onde eu estiver, vocês também estejam. Amém? A nossa última lição, a lição 13, vai falar que Jesus volta a viver e vai para o céu, não é verdade? Semana passada, lembra que a gente falou que Jesus morreu? Jesus morreu na cruz, certo? Só que no outro domingo, a primeira lição do segundo trimestre de 2020 não vai falar sobre a Páscoa, e vai ser a Páscoa, não é mesmo? Então nós vamos aproveitar essa última lição que tem tudo a ver, né? A penúltima teve a ver e essa última agora também tem a ver com a Páscoa, e nós vamos falar sobre ela. Vocês vão conhecer agora a história da verdadeira Páscoa, tá? Quem sabe quando surgiu a Páscoa? Quem sabe o que quer dizer Páscoa? Você sabe me falar quando foi que surgiu? Quem criou a Páscoa? Nesse livro escrito A Verdadeira Páscoa, nós temos o desenho da ovelhinha, nós temos o desenho do coelhinho. Por que esses desenhos estão aqui? A verdadeira Páscoa tem ovos de chocolate? Nós vamos aprender isso. Vocês vão saber agora, ok? A verdadeira Páscoa surgiu há muitos anos, lá no Egito. Nesse período, o povo de Israel foi para o Egito para fugir da fome. Havia muita fome. E não sei se vocês já ouviram falar sobre as pirâmides, que no Egito tem montanhas de areia, tem camelos, tem muito sol. Já ouviram falar sobre isso? Então, o povo de Israel foi para lá, porque naquela época no Egito havia muita comida. Só que o governador do Egito, chamado Faraó, porque aqui a gente tem o nosso governador do nosso país, que é o nosso presidente, não é? Só que naquela época não tinha presidente não, tinha o Faraó. E o Faraó era um homem muito mau. Então quando o povo do Egito... Vocês conhecem o Egito? Já ouviram falar sobre o Egito? O povo de Israel estava lá no Egito. O povo de Israel começou a crescer muito, se multiplicar. Eles foram formando um grande povo ali naquele lugar. E Faraó pensou assim: olha, o povo de Israel está crescendo muito. Daqui a pouco eles vão nos dominar. Então, nós vamos fazer eles trabalhar. Eles vão virar os nossos escravos. Vocês sabem o que é escravo, criança? Não. Escravo é aquela pessoa que trabalha sem direito a ter um salário, igual o papai e a mamãe têm. Eles trabalham sem ganhar nada e trabalham forçados. E eles ganham, às vezes, só a comidinha deles. Não tem dinheiro para ir no shopping, não tem dinheiro para comprar brinquedo para os filhos. É só trabalhar. E o povo de Israel ficou assim, só trabalhando e só recebia uma comida. Só que o povo começou a clamar a Deus e falava com o Senhor: Senhor, nos tira dessa escravidão, nos salve. E sabe quanto tempo que o povo foi escravo ali naquele lugar? 430 anos. Isso, vocês acreditam nisso? Pois é. E eles começaram a clamar, porque eles não aguentavam mais viver naquela situação. E Faraó era muito ruim e ele tinha um coração de pedra.
Tá vendo? Então, Deus ouviu a voz daquele povo. E Deus levantou um homem para libertar aquele povo. Sabe quem que Deus levantou? Moisés. Já ouviram falar de Moisés? Isso mesmo, aquele menino do cestinho. Então, Deus usou ele para ir lá e falar com o Faraó. Faraó, liberta o povo. Mas Faraó, com aquele coração de pedra, falava assim: não, eu não vou libertar esse povo. Esse povo vai ficar aqui escravo. E Moisés insistia. E aí Deus falou assim: olha, Moisés, eu vou enviar pragas contra aquele povo. E Deus começou a enviar pragas. A primeira praga que Deus enviou ali naquele lugar foi a praga onde as águas se transformaram em sangue. A água de todos os rios, lagoas, de todo lugar, tudo tinha sangue. Mas Faraó ainda continuou com seu coração endurecido como pedra e não libertou aquele povo. Então Deus enviou mais uma praga. Qual foi a segunda praga? A praga das rãs. O Egito inteiro foi invadido por rãs. Para todos os lados tinham rãs. Embaixo da cama, em cima da cama, dentro das despensas de comida. E em meio a todas aquelas rãs, Faraó ainda continuou com seu coração endurecido como pedra e não libertou aquele povo. Falou assim: não, esse povo vai ficar aqui. Mas Moisés queria que o povo saísse, falava: Faraó, liberta esse povo, nós precisamos ir adorar a Deus. E Faraó falou assim: não, se você quer adorar a Deus, vai você sozinho, deixa esse povo aqui. Não, Faraó, eu preciso do meu povo para a gente adorar a Deus. Mas Faraó, com o coração endurecido, não permitia que isso acontecesse. Então Deus enviou mais uma praga. E qual que foi a praga? A praga dos piolhos. Todo mundo tinha piolhos, homens, mulheres, crianças. E outra coisa que vocês não sabem. Sabe essas pragas que estavam acontecendo? Só acontecia com os egípcios. Não acontecia essas coisas com o povo de Israel. Acreditam? Você sabe por quê? Porque Deus, ele guarda o seu povo. Mas com tudo isso que estava acontecendo, Faraó ainda continuou com seu coração endurecido como pedra e não deixou o povo ir mais uma vez. Então, Deus enviou outra praga, a praga das moscas. E para todos os lugares tinham moscas. Tinha infestação de mosca em toda casa, em todos os lugares. Mas o povo de Israel, essas pragas não vinham. E aí, mais uma vez, Moisés vai a Faraó, implora a Faraó: deixe meu povo sair para adorar a Deus. E Faraó, com o coração endurecido: não, eu não vou deixar. E aí Deus envia mais uma praga. E qual que foi a outra praga? Foi a peste nos animais. Os animais adoeceram. Todos os animais dos egípcios morriam. E aí aquelas pessoas ficaram revoltadas com aquilo. E aí Moisés foi a Faraó, pediu a Faraó mais uma vez. E qual que foi a resposta de Faraó? Não. E aí Deus enviou mais outra praga. Essa praga é a sexta praga. E qual que é? Úlceras, feridas, machucados, né? Em todos os egípcios começavam a aparecer úlceras. Mas mesmo assim, Faraó, mais uma vez, com seu coração endurecido, disse não. Então Deus enviou mais outra praga, que é a sétima praga. E essa praga era a praga de chuvas de pedras. Começou a chover pedra para todo lado. Muitas casas foram destruídas porque o povo não queria obedecer a Deus, não queria ouvir a Deus. O Faraó ficava com o coração endurecido. E mais uma vez ele disse não. Então Deus enviou mais uma praga, a praga de gafanhotos. Deus enviou um monte de gafanhotos, e era uma nuvem de gafanhotos, e as nuvens de gafanhotos vinham e destruíam todas as plantações que o povo do Egito fazia. Mas Deus guardava o povo de Israel, não é? Mas Moisés foi mais uma vez a Faraó e falou com o Faraó: Faraó, liberta o povo, nós precisamos ir adorar a Deus. Mas Faraó endureceu
endureceu o seu coração e disse não. Aí Deus enviou a nona praga. A nona praga foi trevas. Tudo se tornou noite, tudo ficou escuro, tanto de dia quanto de noite. Era tudo escuro. E as pessoas não conseguiam enxergar nada. Moisés, mais uma vez, vai até Faraó e fala com Faraó: Faraó, liberta o meu povo, nós precisamos sair para adorar a Deus. E Faraó, com o coração endurecido, disse não. Vocês sabem o que aconteceu? Deus falou com Moisés: eu vou enviar mais uma praga. E essa praga vai ser muito terrível, muito terrível. E será que Faraó vai suportar essa praga, crianças? Foi aí que Deus instituiu a Páscoa. Foi assim que começou a verdadeira Páscoa. Deus falou assim com Moisés: Moisés, você vai preparar um cordeiro e toda a família vai ter que ter um cordeiro. Só que tem família que é tão pequenininha que um cordeiro vai ser muito para ela, né? Então, o vizinho vai juntar com aquela família, vai chamar ela para sua casa, e eles vão juntar e eles vão matar um cordeiro que dê para todo mundo comer. E aí vocês vão pegar o sangue daquele cordeiro e vão passar nos umbrais da porta. Tá vendo aqui, ó? No ladinho da porta. Vocês vão passar esse sangue lá. Nas vergas das portas também vocês vão passar esse sangue. Porque eu, à meia-noite, passarei no Egito e vou ferir todos os primogênitos do Egito. Vou ferir os primogênitos de Faraó, o primogênito da sua serva, o primogênito de todos. E quando o anjo passar pelas portas e verem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo passará direto. E assim o povo de Israel fez. Preparou o cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta. E aí Deus foi e falou com eles: vocês vão assar esse cordeiro. Vocês vão fazer pão asmo, que é um pão sem fermento. E vocês vão comer o cordeiro, o pão e as ervas amargas. E aí, criança, sabe o que aconteceu? Por volta da meia-noite, o Senhor passou ali e feriu todos os primogênitos que ali haviam. Você sabe o que é primogênito, criança? Primogênito é o primeiro filho. Sabe o seu irmão mais velho, aquele que nasceu primeiro? Ele é o primogênito. Ah, mas, tia Vanessa, fui eu que nasci primeiro. Então você é o primogênito. Todos os primogênitos morreram. O filho de Faraó, das servas, dos escravos, os filhos de todas as pessoas que ali moravam. E de todas as pessoas que não tinham passado o sangue do cordeiro em suas portas. E então, criança, Faraó ficou muito bravo, ficou muito revoltado, porque o seu filho primogênito tinha morrido, porque tinha morrido vários primogênitos naquele lugar. E aí o Faraó, muito enfurecido, falou assim: Moisés, pega esse povo, pega essas mulheres, pega todo mundo e suma da minha frente. Vai embora, vai adorar esse seu Deus. E as pessoas daquele lugar, os egípcios, também ficaram todos revoltados. Queria que todo mundo fosse embora. Leve esse povo de Israel daqui, leve eles embora. Todo mundo desesperado. Houve muito pânico naquele lugar, muito medo. E eles estavam muito bravos. E aí eles despediram o povo de Israel daquele lugar. Então, a partir de aí, foi instituída a primeira Páscoa. Então, criança, essa foi a Páscoa no Antigo Testamento. E sabe o que significa Páscoa? A Páscoa significa passar além, que no hebraico significa passagem para a liberdade. Lembra que o povo de Israel estava preso, estava escravo naquele lugar? Pois é, agora eles passaram para a liberdade. Sabe os
elementos da Páscoa de que eu falei para vocês? O pão asmo, as ervas amargas e o cordeiro? Vou explicar para vocês antes da gente entrar na próxima história. O pão asmo, ele era um pão sem fermento e o significado dele era que o povo de Israel deveria comer rápido, ele deveria ser preparado rapidamente, por isso que ele não vinha esse fermento, porque o fermento tem que deixar o pão descansar, porque eles teriam um caminho longo para prosseguir. O pão asmo também, ele representa a purificação e a libertação do fermento do mundo. Entendido? As ervas amargas, criança, era para o povo de Israel lembrar da vida amarga que eles tiveram como escravos, né? Quando eles ficaram escravos por 430 anos. E o cordeiro, o significado dele é a figura do Messias, do cordeiro que veio ao mundo para nos libertar. E ele deu a sua vida pela salvação do mundo. A Páscoa, no Novo Testamento, ela vai começar com o nascimento de Jesus. Nós já aprendemos isso no início do nosso trimestre, né? Sobre o nascimento de Jesus, que Jesus nasceu lá em Belém, numa manjedoura, não é verdade? Aprendemos que Jesus, durante a sua vida, fez coisas maravilhosas, não foi isso que a gente aprendeu durante todas as lições? Na última lição, que Jesus curou os enfermos, que Jesus libertou os oprimidos, que Jesus fez milagres, não é? Então, e nós aprendemos também na última lição que Jesus, ele não tinha pecado nenhum, não é mesmo? Jesus veio como um cordeiro, sabe aquele cordeiro que foi morto lá atrás, na Páscoa, lá no Egito? Ele tinha que ser um cordeiro que não tivesse mancha, que não tivesse nenhum defeito. E Jesus veio como aquele cordeiro, sem mancha, sem defeito, sem pecado nenhum. E Jesus morreu na cruz, como aquele cordeiro, para salvar a humanidade. O sangue de Jesus jorrou ali naquela cruz. Lembra que o sangue do cordeiro tinha que ser passado lá nos umbrais daquela porta? Assim Jesus também, o sangue dele foi derramado naquela cruz. Aprendemos na última lição que Jesus foi morto entre dois ladrões naquela cruz e sem nenhum pecado. Jesus padeceu naquela cruz. Nós vamos ver agora o que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz, criança, que depois que Jesus morreu, Maria Madalena, ela foi bem cedinho até o túmulo de Jesus. Aí, quando ela chegou até o túmulo de Jesus, ela encontrou o túmulo vazio. O que será que aconteceu? Por que o túmulo de Jesus estava vazio? Jesus, ele não estava mais naquele túmulo. Então ela foi e começou a chorar. E ela pensou que alguém tivesse levado o corpo de Jesus embora, né? Porque colocaram Jesus naquele túmulo e de repente ele não estava mais lá. Ela achou que tinha levado Jesus embora. E quando ela olhou mais adiante, ela viu dois anjos. E eles perguntaram: por que você está chorando? Ela respondeu: alguém roubou o corpo de Jesus e eu não sei onde puseram. Então Maria ouviu uma voz que dizia assim: por que você está chorando? E aí Maria pensou que essa voz era de um dos jardineiros que cuidavam dali do túmulo, né? Que arrumava, organizava as coisas tudo ali. Ela falou assim: levou o corpo do meu Senhor, eu não sei onde que eles colocaram. Fala pra mim, eu preciso saber onde que está. Não, ela ouviu alguém chamar o seu nome: Maria, oh Maria. E aí o coração de Maria naquele momento ficou acelerado, porque ela reconheceu a voz daquela pessoa que falava com ela. E ela virou para trás e falou: mestre querido, o Senhor está vivo. Sim, crianças, Jesus estava vivo. Ele ressuscitou. Ele não estava mais morto, ele não estava
mais naquela cruz, ele não estava no sepulcro. Jesus ressuscitou. Glória a Deus, aleluias. Então, Jesus falou assim com ela: Maria, avisa os meus amigos que subirei para junto de meu Pai, mas antes irei vê-los. Aí Maria Madalena e os discípulos que estavam caminhando num caminho chamado Emaús, eles viram Jesus e eles conversaram com ele. E agora, crianças, os discípulos estavam reunidos ali num quarto trancados, porque estavam com medo dos líderes judeus. Quando de repente Jesus apareceu ali naquele lugar. Jesus falou assim: paz sejam com vocês. E aí todos que estavam ali se espantaram, ficaram com medo, porque eles pensaram que era um fantasma. Como entrou alguém aqui? Nós estamos aqui fechados. E aí, crianças, eles com aquele medo, porque o medo, ele é tão ruim, né? O medo faz a gente acreditar em coisa que não existe. Faz a gente acreditar em bicho-papão, em lobisomem, é um monte de coisa que não existe, não é? Mas Jesus, sim, Jesus existia. Jesus era a realidade, Jesus tinha ressuscitado e Jesus tinha aparecido ali para eles. E sabe o que aconteceu? Jesus perguntou assim: por que vocês estão assustados? Sou eu mesmo. Olha aqui, ó, as marcas das minhas mãos. Estão aqui, sou eu mesmo, sou Jesus. Então Jesus, para deixar eles mais tranquilos, Jesus pediu para comer com eles. E eles serviram peixe a Jesus. E Jesus comeu com eles. E só aí eles acreditaram que realmente era Jesus. E que Jesus estava vivo. E que Jesus estava pronto para voltar ao céu. Mas antes de voltar ao céu, Jesus pediu uma coisa para os discípulos. Jesus pediu para os discípulos fazer mais discípulos ainda. Que os discípulos pregassem a palavra, que os discípulos anunciassem o caminho da salvação. E aí, enquanto Jesus abençoava os discípulos e dava a eles instrução, Jesus foi subindo ao céu. Crianças, o que Jesus pede para vocês hoje é a mesma coisa que ele pediu para os discípulos antes de ele subir ao céu. Que você também faça mais discípulos. Você é um discípulo de Jesus. E Jesus quer que você faça mais discípulos assim como você. Então Jesus quer que você, criança, fale do amor dele, que você fale que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que Jesus veio ao mundo sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, assim como aquele cordeiro que a gente aprendeu lá da Páscoa, que ele foi preparado, ele não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum defeito. E o sangue daquele cordeiro foi passado ali nos umbrais daquela porta. Assim também o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz do Calvário por nós, para nos salvar. E agora nós temos livre acesso para falar com o Pai. Nós podemos, onde nós estivermos, falar o amor de Jesus para os nossos coleguinhas, para a nossa família, né? Então, você tem livre acesso para falar com o Senhor. E Jesus, ele veio para nos dar salvação. E ele foi para o céu para preparar a morada para nós. Amém? Então, nesse momento, eu quero convidar você, criança, a fechar o seu olhinho, chamar a sua família e vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença para Te agradecer, Senhor, pelo Seu sacrifício na cruz por nós, por ter nos dado o direito de salvação, o direito de morar no céu com Cristo. Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar, nos usar como instrumento para falar do Teu amor. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Que o Senhor venha nos dar coragem e ousadia para falar do Teu amor, do Teu sacrifício na cruz, para falar com os nossos coleguinhas, a nossa família, todas as pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Nos faça, Senhor, discípulos. Senhor, e abençoa todas as famílias nesse momento. Eu oro por cada criança, cada adulto que nos assiste. Senhor, venha, Senhor, salvar, venha curar, venha restaurar. É o que eu te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, criança. Permitindo Deus, estaremos aqui para mais um vídeo na semana que vem, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar, tá bom? Que Jesus abençoe a sua vida. Turminha EBD Kids, fiquem com Deus.